Memórias de um operador da Bolsa. Capítulo 12. Não muito tempo depois, após eu ter liquidado minha transação com o algodão para entrega em julho, com mais sucesso do que eu esperava, recebi pelo correio um pedido para uma entrevista. A carta estava assinada por Percy Thomas. Lógico que eu imediatamente respondi que seria um prazer vê-lo em meu escritório, a qualquer hora em que ele quisesse me visitar. No dia seguinte, ele veio. Fazia muito tempo que eu o admirava. Seu nome era muito conhecido por qualquer homem que tivesse interesses em algodão, fosse plantando, comprando ou vendendo. Na Europa, bem como em todo este país, as pessoas citavam para mim as opiniões de Percy Thomas. Lembro-me uma vez, num lugar movimentado na Suíça, de uma conversa com um banqueiro do Cairo, que estava interessado em plantar algodão no Egito, em associação com o falecido Ernest Cassian. Quando ele soube que eu era de Nova York, imediatamente me perguntou a respeito de Percy Thomas, cujos relatórios sobre o mercado ele recebia e lia com uma regularidade infalível. Thomas, sempre pensei, entrou em seu negócio de maneira científica. Era um verdadeiro especulador, um pensador com a visão de um sonhador e a coragem de um lutador, um homem excepcionalmente bem informado, que sabia tanto a teoria quanto a prática da negociação com o algodão. Ele amava escutar e expressar ideias, teorias e abstrações, e ao mesmo tempo havia muito pouco sobre o lado prático do mercado do algodão ou da psicologia dos operadores de algodão que ele não conhecesse, pois ele estivera operando por anos, ganhando e perdendo enormes quantias. Após a falência de sua corretora, a Sheldon & Thomas, ele continuou sozinho. Após 2 anos, ele voltou, quase espetacularmente. Lembro-me de ter lido no Sun que a primeira coisa que ele fez quando se recuperou financeiramente foi pagar seus velhos credores totalmente. A seguinte foi empregar um especialista para estudar e determinar para ele qual seria o melhor investimento para $1 milhão. Este especialista examinou os bens e analisou os balanços de diversas empresas e então recomendou a compra de ações da Delaware e Hudson. Bem, depois de ter falido em milhões e ter voltado com mais milhões, Thomas ficou totalmente sem dinheiro com o resultado de suas operações com algodão para entrega em março. Não muito tempo depois, ele veio me encontrar. Propôs que formássemos uma aliança de trabalho. Quaisquer informações que conseguisse, ele me repassaria imediatamente antes de passar para o público. Minha parte seria fazer as operações reais, para o que eu tinha um gênio especial que ele mesmo não tinha. Aquilo não me atraiu por muitas razões. Disse-lhe francamente que não pensava que poderia operar em dupla e não tinha vontade de tentar aprender. Mas ele insistiu que aquela seria uma combinação ideal, até que eu disse categoricamente que não queria, de nenhuma maneira, influenciar outras pessoas a negociar. Se eu me engano, disse a ele, eu sofro sozinho e pago a conta no mesmo momento. Não há pagamentos forçados ou aborrecimentos inesperados. Jogo sozinho por escolha e também porque esta é a maneira mais esperta e barata de operar. Tiro o meu prazer de fazer minha inteligência estar à altura da inteligência dos outros operadores, homens que eu nunca vi, nunca conversei, nunca avisei para comprar ou vender e nunca esperei encontrar ou conhecer. Quando ganho dinheiro, faço isso através de minhas próprias opiniões, não as vendo ou capitalizo. Se ganhasse dinheiro de alguma outra maneira, imaginaria que não o tinha ganho. Sua proposta não me interessa, porque estou interessado no jogo somente quando jogo por minha conta e à minha maneira. Ele disse que sentia muito que eu pensasse daquela maneira e tentou me convencer que eu estava errado em rejeitar seu plano. Mas eu me fixei em meu ponto de vista. O restante foi uma conversa agradável. Disse-lhe que sabia que ele estaria de volta e que eu consideraria um privilégio se ele permitisse que eu fosse seu assistente financeiro. Mas ele falou que não poderia aceitar nenhum empréstimo de minha parte. Então, ele me perguntou sobre minha transação com o algodão para julho e lhe contei a respeito, como eu tinha entrado, quanto algodão eu comprara, o preço e outros detalhes. Nós conversamos um pouco mais e ele se foi. Quando eu lhe disse, algum tempo atrás,
que um especulador tem um exército de inimigos, muitos deles que incomodam por dentro, tinha em mente muitos dos meus erros. Aprendi que um homem pode possuir uma mente original e um hábito de pensamento independente por muito tempo, e ainda ser vulnerável a ataques por parte de uma personalidade persuasiva. Estou quase imune às mais comuns doenças especulativas, como voracidade, medo e esperança. Mas, sendo um homem comum, descubro que posso errar com grande facilidade. Eu deveria estar alerta naquele momento em particular, porque não muito tempo antes daquilo, tive uma experiência que provou o quão facilmente um homem pode ser convencido a fazer alguma coisa contra seus próprios julgamentos e até contra seus desejos. Aconteceu no escritório da Herding. Eu tinha uma espécie de escritório particular, uma sala que eles me deixaram ocupar para as minhas coisas. E ninguém estava autorizado a entrar ali durante as horas do pregão sem o meu consentimento. Eu não tinha o desejo de ser incomodado, e desde que eu estava operando em larga escala, e minha conta era enormemente lucrativa, eu estava muito bem protegido. Um dia, um pouco depois do fechamento do mercado, escutei alguém dizer: "Boa tarde, Sr. Livingstone." Virei e vi um estranho, um sujeito de aproximadamente 30 ou 35 anos. Não pude entender como ele tinha entrado, mas ali estava ele. Concluí que os assuntos que tinha a tratar comigo fizeram-no passar. Mas eu não disse nada, somente olhei-o e logo ele falou: "Vim vê-lo a respeito daquele Walter Scott." Ele era um vendedor de livros. Agora, ele não tinha particularmente boas maneiras ou era um perito no discurso. Também não era especialmente atraente para se olhar, mas certamente tinha personalidade. Ele falou e pensei que tinha escutado, mas não sei o que ele disse. Não acho que jamais soube, nem mesmo naquela hora. Quando ele terminou seu monólogo, entregou-me primeiro sua caneta tinteiro e depois um formulário em branco, que eu assinei. Era um contrato para comprar uma coleção dos trabalhos de Scott por $500. No momento em que eu assinei, caí em mim. Mas ele tinha um contrato seguro em seu bolso. Eu não queria os livros. Não tinha lugar para eles. Eles não tinham nenhuma utilidade para mim de qualquer maneira. Não havia ninguém para quem pudesse dá-los. Ainda assim, eu tinha concordado em comprá-los por $500. Estou tão acostumado a perder dinheiro que nunca penso primeiro nesta fase de meus erros. É sempre o jogo em si o motivo. Em primeiro lugar, quero saber minhas próprias limitações e hábitos de pensamento. Outra razão é que eu não desejo cometer o mesmo erro uma segunda vez. Um homem pode perdoar seus erros somente capitalizando-os para um lucro subsequente. Bem, tendo feito um erro de $500, mas sem ter ainda localizado o problema, simplesmente olhei para o sujeito para apreciá-lo como um primeiro passo. Eu hesitaria se ele não tivesse sorrido realmente para mim, um pequeno sorriso compreensivo. Ele pareceu ler meus pensamentos. Eu, de alguma maneira, sabia que não tinha que explicar nada para ele. Ele sabia sem que eu dissesse. Então, eu omiti as explicações e as preliminares e perguntei: "Que comissão você vai ganhar com esta venda de $500? Ele prontamente sacudiu sua cabeça e disse: "Não posso fazer isso, sinto muito." "Quanto você ganha?" insisti. "1/3, mas não posso fazer isso", ele falou. "1/3 de $500 é $166,66. Dou-lhe $200 agora se você me devolver." Disse-lhe que não poderia fazer isso, ele disse. "Todos os clientes fazem a mesma oferta para você?" Perguntei. "Não", ele respondeu. "Então por que você tinha tanta certeza de que eu ia fazê-la?" "É o que seu tipo de pessoa faria. Você é um perdedor de primeira classe e isso lhe torna um homem de negócios de primeira classe. Estou muito agradecido a você, mas não posso fazer isso." "Agora me diga, por que você não quer ganhar mais dinheiro do que sua comissão?" "Não é exatamente isso", ele falou. "Não estou trabalhando apenas pela comissão." "Então por que você está trabalhando?" "Pela comissão e pelo recorde", ele respondeu.
Que recorde? O meu. E o que você está buscando? Você trabalha somente por dinheiro? Ele me perguntou. Sim, eu disse. Não. E ele sacudiu sua cabeça. Não, você não o faz. Você não teria diversão suficiente desta maneira. Você certamente não trabalha meramente para adicionar alguns dólares a mais em sua conta corrente e não está em Wall Street porque gosta de dinheiro fácil. Você consegue diversão de algum outro jeito, propriamente aqui mesmo. Não discuti, mas lhe perguntei: e como você consegue sua diversão? Bem, ele confessou, todos nós temos um ponto fraco. E qual é o seu? Vaidade, ele falou. Bem, eu disse a ele, você teve sucesso em conseguir com que eu assinasse o contrato. Agora quero sair e estou pagando a você $200 por 10 minutos de trabalho. Não é suficiente para sua vaidade? Não, ele respondeu. Você vê, todo o restante do escritório esteve trabalhando em Wall Street por meses e fracassou nas vendas. Eles disseram que era problema da mercadoria e do território. Então, o escritório me enviou para provar que o problema era com seus vendedores e não com os livros ou o lugar. Eles estavam trabalhando com uma comissão de 25%. Eu estava em Cleveland, onde vendi 82 coleções em 2 semanas. Estou aqui para vender um certo número de coleções, não só para pessoas que não compraram dos outros vendedores, mas para pessoas que eles não puderam nem ver. Este é o motivo pelo qual eles me dão 1/3 de porcentagem. Não posso nem calcular como você me vendeu esta coleção. Ora, ele disse para me consolar, eu vendi uma para J.P. Morgan. Não, você não vendeu, falei. Ele não estava bravo, simplesmente disse, honestamente, eu vendi. Uma coleção de Walter Scott para J.P. Morgan, que não só tem boas edições, como também provavelmente o manuscrito original de alguns dos romances? Bem, aqui está a prova. E ele prontamente mostrou um contrato assinado por J.P. Morgan, o próprio. Poderia não ter sido a assinatura do Morgan, mas não me ocorreu duvidar naquele momento. Não tinha ele a minha em seu bolso? Tudo o que eu sentia era curiosidade. Então lhe perguntei, como você conseguiu passar pela recepção sem ser visto? Não vi ninguém na recepção. Vi o velho em pessoa, em seu escritório. Isso é demais, falei. Todos sabiam que era mais difícil entrar no escritório particular de Morgan de mãos vazias que na Casa Branca com um pacote que fizesse barulho de um relógio. Mas ele declarou, eu fiz isso. Mas como você entrou em seu escritório? Como eu entrei no seu? Ele replicou. Não sei, diga-me você, falei. Bem, a maneira como entrei no escritório do Morgan e como entrei no seu é a mesma. Simplesmente conversei com o sujeito da porta, cuja função seria não me deixar entrar. E a maneira como levei Morgan a assinar foi a mesma que fez que você assinasse. Vocês não estavam assinando um contrato para uma coleção de livros. Vocês simplesmente pegaram a caneta tinteiro que lhes dei e fizeram com ela o que lhes pedi que fizessem. Não há diferença. A mesma coisa que você. E é realmente a assinatura do Morgan? Perguntei a ele, aproximadamente 3 minutos mais tarde, com meu ceticismo. Lógico, ele aprendeu a escrever seu nome quando era um garoto. E isso é tudo? É tudo, ele respondeu. Sei exatamente o que estou fazendo. É todo o segredo que há. Estou muito agradecido a você. Um bom dia, Sr. Livingston. E ele se dirigiu para a porta. Espere, falei. Estou determinado a fazer com que você ganhe pelo menos $200 de mim. E dei a ele $35. Ele sacudiu a cabeça, então falou, não posso fazer isso. Mas posso fazer isto. Tirou o contrato de seu bolso, rasgou-o em 2 e me deu os pedaços. Coloquei $200 e segurei o dinheiro na sua frente, mas novamente ele sacudiu a cabeça. Não foi isso que você quis dizer? Eu disse. Não. Então, por que você rasgou o contrato? Porque você não choramingou, mas fez como eu mesmo teria feito se estivesse no seu lugar. Mas eu lhe ofereci $200 por minha própria iniciativa, eu disse.
Eu sei, mas dinheiro não é tudo. Alguma coisa em sua voz me fez dizer: você está certo, não é? E agora o que você realmente quer que eu faça por você? Você é rápido, não é? Ele disse. Você realmente quer fazer alguma coisa por mim? Sim, falei, quero. Mas se vou ou não, depende de que você tem em mente. Leve-me com você ao escritório de Ed Harding e peça-lhe para me deixar falar com ele por 3 minutos contados no relógio. Depois, deixe-me com ele. Sacudi minha cabeça e disse: ele é um ótimo amigo meu. Ele tem 50 anos e é um corretor de valores, falou o vendedor de livros. Aquilo era perfeitamente verdade. Então levei-o ao escritório de Ed. Não escutei nada mais do vendedor, nem ouvi falar dele. Mas uma tarde, algumas semanas depois, quando estava deixando o centro financeiro da cidade, cruzei com ele num trem na Sexta Avenida. Ele abanou seu chapéu muito educadamente e eu inclinei a cabeça em resposta. Ele se aproximou e me perguntou: como está passando, Sr. Livingston? E como está o Sr. Harding? Ele está bem. Por que pergunta? Senti que ele estava contendo uma história. Vendi a ele livros no valor de $2.000 naquele dia em que você me levou para vê-lo. Ele nunca disse uma palavra a respeito disso, falei. Não, aquele tipo não fala sobre essas coisas. Qual tipo que não fala? Aquele tipo que nunca comete erros, por ser um mau negócio cometê-los. Aquele tipo que sempre sabe o que quer e ninguém pode lhe dizer o contrário. Aquele é o tipo que está educando minhas crianças e mantém minha mulher de bom humor. Você me deu uma boa chance, Sr. Livingston. Eu esperava por isso quando desisti dos $200 que você estava tão ansioso para me presentear. E se o Sr. Harding não tivesse comprado nada? Oh, mas eu sabia que ele compraria. Tinha descoberto que tipo de homem ele era. Ele era coisa fácil. Sim, mas e se ele não tivesse comprado nenhum livro? Persisti. Teria voltado a você e vendido alguma coisa. Bom dia, Sr. Livingston. Vou ver o prefeito. E ele se levantou e desceu em Park Place. Espero que lhe venda 10 coleções, falei. Sua Excelência é um homem Tammany. Sou republicano também, falou e saiu, não apressado, mas vagarosamente, confiante de que o trem esperaria. E esperou. Contei-lhe essa história com tantos detalhes, o que envolve um homem notável, que me fez comprar o que eu não desejava comprar. Ele foi o primeiro homem que fez isso comigo. Não deveria haver jamais um segundo, mas houve. Você não pode nunca contar com isso, com a existência de apenas um vendedor notável no mundo, ou com completa imunização da influência da personalidade. Quando Percy Thomas deixou meu escritório, depois que eu tinha agradavelmente, mas definitivamente recusado entrar num trabalho em aliança com ele, eu teria jurado que nossos caminhos dos negócios não se cruzariam jamais. Não estava nem certo de que algum dia nos veríamos novamente. Mas no dia seguinte, ele me escreveu uma carta, agradecendo pelos oferecimentos de ajuda e me convidando para ir vê-lo. Respondi que iria. Ele escreveu outra vez, fui visitá-lo. Fiquei conhecendo-o bastante. Era sempre um prazer para mim escutá-lo. Ele sabia muito e expressava seu conhecimento de maneira muito interessante. Acho que ele é o homem com mais magnetismo que conheci. Falamos sobre muitas coisas, pois ele é um homem largamente instruído, com uma impressionante compreensão de muitos assuntos e um notável talento para generalizações interessantes. A sabedoria de seu discurso era impressionante. E quanto à sua capacidade de parecer plausível, não havia outro semelhante. Ouvi muitas pessoas acusando Percy Thomas de muitas coisas, incluindo falsidade. Mas algumas vezes imagino se sua notável capacidade de parecer plausível não vem do fato de que, primeiro, ele convence a si mesmo tão rigorosamente que adquire, através disso, um grande aumento do poder de convencer os outros. Logicamente, conversamos a respeito do mercado por um longo tempo. Eu não estava comprado no algodão, mas ele estava. Não conseguia enxergar o lado comprador, afinal, mas ele enxergava. Ele trouxe à tona tantos fatos e números que eu deveria ter ficado prostrado, mas não fiquei. Não podia refutá-los, porque não podia negar sua autenticidade,
Mas eles não abalaram a minha crença no que eu tinha lido por minha própria conta. Mas ele se manteve nisso até que eu não mais tive certeza das minhas próprias informações, tiradas dos papéis que relatavam as negociações e das notícias diárias. Aquilo significava que eu não podia ver o mercado com meus próprios olhos. Um homem não pode ser convencido contra suas próprias convicções, mas pode ser levado a um estado de incerteza e indecisão que é ainda pior, pois significa que ele não pode negociar com confiança e conforto. Não posso dizer exatamente que fiquei completamente confuso, mas perdi meu equilíbrio. Ou melhor, parei de construir meu próprio pensamento. Não posso lhe dar detalhes dos variados passos através dos quais atingi o estado de mente que ia provar ser tão dispendioso para mim. Acho que era sua segurança na precisão de seus cálculos, que eram exclusivamente dele, e minha falta de confiança, que não era exclusivamente minha, mas do público. Ele insistiu na completa segurança, conforme provado mais de uma vez de todos os seus 10.000 correspondentes em todo o Sul. No final, eu vinha a ler as condições como ele próprio as lia, porque estávamos ambos lendo a mesma página do mesmo livro, segurado por ele em frente aos meus olhos. Ele tinha um raciocínio lógico. Uma vez que eu aceitei seus fatos, era certo que minhas próprias conclusões, derivadas de seus fatos, iriam concordar com as dele. Quando ele começou sua conversa comigo a respeito da situação do algodão, eu não só acreditava numa queda dos preços, como estava vendido no mercado. Gradualmente, conforme comecei a aceitar seus fatos e números, comecei a temer que estivesse baseando minha posição prévia em informações distorcidas. Lógico que eu não poderia me sentir daquela maneira e não liquidar. E uma vez que eu liquidei, porque Thomas me fez ver que eu estava errado, eu simplesmente tinha que entrar comprando. Esta é a maneira pela qual minha mente trabalha. Você sabe, não fiz nada em minha vida que não fosse operar com ações e mercadorias. Naturalmente, penso que, se é errado acreditar numa queda de preços, deve estar certo acreditar numa alta. E se é certo acreditar numa alta, é imperativo comprar. Como meu velho amigo de Palm Beach contou que Pat Herning costumava dizer: você não pode dizer até apostar. Eu tenho que provar se estou certo ou não no mercado. E as provas estão para serem lidas somente nos relatórios dos meus corretores no final do mês. Comecei a comprar algodão e num instante acumulei meu lote usual, de aproximadamente 60.000 fardos. Foi a jogada mais estúpida da minha carreira. Ao invés de aguardar ou falhar por minhas próprias observações e deduções, eu estava meramente jogando o jogo de um outro homem. Era altamente condizente que minhas jogadas tolas não deveriam terminar com aquela. Não só comprei quando não tinha motivos para acreditar numa alta, mas não acumulei meu lote de acordo com o estímulo de minha experiência. Não estava operando da maneira certa. Tendo escutado, eu estava perdido. O mercado não estava caminhando favoravelmente. Nunca fico assustado ou impaciente quando tenho certeza de minha posição. Mas o mercado não se comportava da maneira como deveria se Thomas estivesse certo. Tendo dado o primeiro passo erradamente, dei o segundo e o terceiro, e logicamente aquilo me confundiu todo. Permiti a mim mesmo ser persuadido, não só a entrar e ter prejuízo, mas a entrar armazenando posições compradas de maneira a puxar o mercado para cima. Este é um estilo de jogo estranho à minha natureza e contrário aos meus princípios de negociação e teorias. Mesmo quando garoto, nas bucket shops, eu fazia melhor. Mas não era eu mesmo. Eu era um outro homem, uma pessoa influenciada por Thomas. Eu não só estava comprado no algodão, mas carregando um lote pesado de trigo. Este estava se comportando muito bem e me mostrava um bonito lucro. Meus esforços tolos em reforçar o algodão tinham aumentado meu lote para aproximadamente 150.000 fardos. Posso lhe dizer que, naquela época, não estava me sentindo muito bem. Não digo isso para oferecer uma desculpa por meu erro crasso, mas meramente para citar um fato pertinente. Lembro-me que fui para Bayshore para descansar. Enquanto estava lá, fiz algumas reflexões.
Parecia-me que meus compromissos especulativos estavam grandes demais. Não sou tímido, via de regra, mas comecei a me sentir nervoso, e aquilo me fez decidir por diminuir minha carga. Para fazer isso, ou tinha que sair do algodão ou do trigo. Parece incrível que, conhecendo o jogo tão bem quanto eu conhecia, e com uma experiência de 12 ou 14 anos de especulação em ações e mercadorias, eu fiz precisamente a coisa errada. O algodão mostrava-me uma perda, e eu o mantive. O trigo indicava um lucro, e eu vendi. Foi uma jogada completamente tola, mas tudo o que posso dizer como atenuante é que aquela transação não era realmente minha, mas de Thomas. De todos os erros crassos na especulação, existem poucos maiores do que tentar calcular a média de um jogo perdido. Minha operação com algodão provou isso cabalmente um pouco tarde. Sempre venda o que indica para você um prejuízo e mantenha o que mostra um lucro. Isso era tão obviamente a coisa mais esperta a fazer e era tão conhecido por mim que até agora eu me surpreendo por ter feito o contrário. E então vendi meu trigo, deliberadamente cortando meus lucros com ele. Depois que saí, o preço subiu 20 centavos por bushel sem parar. Se tivesse mantido a posição, teria feito um lucro de aproximadamente 8 milhões de dólares. E tendo decidido manter a proposta perdedora, comprei mais algodão. Lembro-me muito claramente como todos os dias eu compraria algodão e mais algodão. E por que você pensa que eu comprava aquilo? Para evitar que o preço caísse. Se essa não é uma jogada super imbecil, o que é então? Eu simplesmente me mantive colocando mais e mais dinheiro para perder, finalmente. Meus corretores e meus amigos íntimos não conseguiam entender aquilo, e não conseguem até hoje. Logicamente que, se a negociação tivesse terminado diferentemente, eu teria sido um milagroso. Mais de uma vez fui avisado contra colocar muita confiança na análise brilhante de Percy Thomas. Para isso eu não dei muita atenção, mas continuei a comprar algodão para evitar que os preços caíssem. Estava até comprando em Liverpool. Acumulei 440 mil fardos antes de perceber o que estava fazendo. E aí, já era muito tarde. Então, vendi meu lote. Perdi quase tudo que tinha ganho através de minhas outras operações com ações e mercadorias. Não estava completamente falido, mas tinha sobrado poucas centenas de milhares. E eu tinha milhões antes de encontrar o meu brilhante amigo Percy Thomas. Para mim, que entre todos os homens violou todas as leis, essa experiência me ensinou que observar, visando prosperidade, era mais que estupidez. Para aprender que um homem pode realizar jogadas tolas, sem nenhuma razão que fosse, foi uma experiência de valor. Custou-me milhões para aprender que outro inimigo perigoso para um operador é sua suscetibilidade com relação às insistências de uma personalidade magnética, quando plausivelmente expressadas por uma brilhante inteligência. Sempre me pareceu, no entanto, que eu poderia ter aprendido minha lição igualmente bem se o custo tivesse sido de apenas 1 milhão. Mas o destino nem sempre permite que você fixe o pagamento pelas lições. Ele entrega as pancadas dos ensinamentos e apresenta a sua própria conta, sabendo que você deve pagá-la, não importando qual possa ser a quantia. Tendo aprendido de que estupidez eu era capaz, encerrei aquele incidente em particular. Percy Thomas saiu de minha vida. Ali estava eu, com mais de 90% do meu patrimônio, como Jim Fisk costumava dizer, tendo ido para onde as videiras se entrelaçam, ou seja, para o espaço. Tinha sido um milionário por pouco menos que 1 ano. Meus milhões eu tinha ganho usando meu cérebro, ajudado por minha sorte. Tinha-os perdido, revertendo o processo. Vendi meus 2 iates e estava decididamente menos extravagante em minha maneira de viver. Mas aquele sopro não foi suficiente. A sorte estava contra mim. Lutei primeiro contra a indisposição e depois contra a necessidade urgente de 2 mil dólares em caixa. Alguns meses antes, esta soma não significaria nada, mas agora
queria dizer quase toda a sobra de minha fortuna, que tinha voado tão rapidamente. Eu tinha que arranjar o dinheiro, e a questão era, onde poderia consegui-lo? Não queria retirá-lo do saldo que mantinha com meus corretores, porque se o fizesse, não teria sobrado muito para as margens de minhas próprias operações. E eu necessitava de facilidades nas negociações mais do que nunca, se quisesse ganhar meus milhões de volta, rapidamente. Havia apenas uma alternativa que eu podia enxergar, e era tirar o dinheiro do mercado de ações. Pense nisso. Se você sabe muito sobre o cliente médio da corretora média, você concordará comigo que a esperança de fazer o mercado de ações pagar sua conta é um dos tipos de perdas mais fecundas em Wall Street. Você pode acabar com tudo que tem se aderir às suas determinações. Ora, no escritório da Harding, no inverno, um pequeno grupo de caras que voam alto gastou 30 ou 40 mil dólares num sobretudo e nenhum deles viveu para vesti-lo. Aconteceu que um proeminente corretor de pregão, que desde então tornou-se mundialmente famoso como um dos especialistas que trabalhavam para o governo, veio para a bolsa vestindo um sobretudo de pele forrado com pele de lontra. Naqueles dias, antes das peles subirem enormemente, aquele casaco estava avaliado em somente 10 mil dólares. Bem, um dos sujeitos no escritório da Harding, Bob Kell, decidiu comprar um casaco forrado com zibelina russa. Ele cotou o preço num bairro fora do centro. Era aproximadamente o mesmo, 10 mil dólares. É o diabo de tanto dinheiro, objetou um dos amigos. Sim, muito, muito, admitiu Bob Kell amavelmente. Aproximadamente o salário de uma semana, a não ser que vocês me prometam presenteá-lo com uma pequena, mas sincera prova de estima que vocês têm pelo cara mais legal do escritório. Escutaram o discurso de apresentação? Não? Muito bem. Devo deixar o mercado de ações comprá-lo para mim. Por que você quer um casaco de zibelina? Perguntou Ed Harding. Ficaria particularmente bem num homem do meu tamanho, respondeu Bob, alinhando-se. E como você disse que ia pagar por ele? Perguntou Jim Murphy, que era a estrela dos caçadores de palpites de escritório. Através de um discreto investimento em caráter temporário, James. Assim, respondeu Bob, que sabia que Murphy meramente queria um palpite. Como esperado, Jimmy perguntou, que ações você vai comprar? Errado como sempre, amigo. Essa não é hora de comprar nada. Pretendo vender 5.000 steel. Deve cair 10 pontos, pelo menos. Vou somente pegar 2,5 pontos líquidos. Isso é cauteloso, não? O que você escutou a respeito disso? Perguntou Murphy com avidez. Ele era um homem alto e magro, com cabelos pretos e cara de bravo, devido a nunca sair para o almoço, pelo medo de perder alguma coisa na fita. Sei que este casaco é o mais bonito que jamais planejei ter. Virou-se para Harding e disse, Ed, venda 5.000 steel ordinárias no mercado. Agora, querido. Bob era um especulador afoito e gostava de ficar à vontade com frases engraçadas. Era sua maneira de deixar o mundo saber que ele tinha nervos de aço. Ele vendeu 5.000 steel e a ação imediatamente subiu. Não tendo nem metade do poder que parecia ter quando falava, Bob interrompeu suas perdas em 1,5 ponto e confidenciou ao escritório que o clima de Nova York era muito afável para casacos de zibelina. Eles eram pouco sadios e ostentadores. Os demais sujeitos zombaram, mas, não muito tempo depois, um deles comprou algumas Union Pacific para pagar pelo casaco. Perdeu 1.800 dólares e disse que zibelina ficava bem para a parte de fora de uma manta de mulher, mas não para a parte de dentro de uma roupa com a intenção de ser vestida por um modesto e inteligente homem. Depois disso, um dos companheiros após o outro tentou persuadir o mercado a pagar pelo casaco. Um dia, eu disse que iria comprá-lo para afastar o escritório da falência, mas todos eles disseram que aquilo não era brincadeira a se fazer, que se eu quisesse o casaco para mim, teria que deixar o mercado me dar. Mas Ed Harding fortemente aprovou minha intenção e naquela mesma tarde eu fui à peleteria para comprá-lo.
descobri que um homem de Chicago tinha comprado o casaco na semana anterior. Este foi somente um caso. Não há um homem em Wall Street que não tenha perdido dinheiro tentando fazer o mercado pagar por um automóvel, um bracelete, um motor de barco ou uma tela. Eu poderia construir um enorme hospital com os presentes de aniversário que o mesquinho mercado de ações recusou-se a pagar. Na realidade, de todos os azares de Wall Street, acho que a resolução de induzir o mercado de ações a agir como uma gentil avó é o mais ativo e o mais persistente. Como todos os autênticos azares, este tem suas razões de ser. O que um homem faz quando ele se decide a fazer o mercado de ações pagar por uma súbita necessidade? Ora, ele meramente tem esperanças. Ele arrisca. Ele, consequentemente, corre riscos muito maiores que correria se estivesse especulando de maneira inteligente, de acordo com suas opiniões ou crenças, a que logicamente chega depois de um estudo desapaixonado das condições subjacentes. Para começar, ele está atrás de lucro imediato. Não pode se permitir esperar. O mercado deve ser generoso com ele imediatamente. Ele se engana, pensando que não está pedindo mais do que a colocação de uma aposta garantida. Porque ele está preparado para sair rapidamente, quero dizer, interromper suas perdas em 2 pontos, quando tudo o que ele espera é ganhar 2 pontos. Ele abraça a ilusão de que está meramente numa jogada com chances de 50%. Ora, eu conheci homens que perderam milhares de dólares nessas negociações, particularmente nas compras feitas no ponto mais elevado de um mercado altista, justamente antes de uma queda moderada. Certamente, não é a maneira de se operar. Bem, aquela estúpida coroação da minha carreira como operador de bolsa foi o cúmulo. Deixou-me perplexo. Perdi o que minha pequena transação com algodão tinha me deixado. Causou ainda mais danos, pois continuei operando e perdendo. Persisti em minha ideia de que o mercado de ações devia obrigatoriamente ganhar dinheiro para mim no final. Mas o único fim em vista era o fim dos meus recursos. Fiquei endividado, não só com meus principais corretores, mas também com outras corretoras que aceitaram fazer negócios comigo sem que eu colocasse uma margem adequada. Não só entrei no vermelho, como ali fiquei daquele momento em diante.